Está no ar, HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz. Boa tarde, povo. Nós estamos aqui com mais um podcast HD Brasil. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, minha amiga Geânia. Boa tarde, Geânia. Boa tarde. Prazer estar aqui participando mais uma vez desse podcast. Prazer é todo nosso. Né? Geânia, eu estou sabendo de um evento que está acontecendo, já está acontecendo já, e que você vai ter uma participação muito especial, não é isso? Né, sobre o artista plástico Ailton José, né, que vai ter um evento na escola Monteiro Lobato. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse evento que vai acontecer. Então, a gente está participando do evento, o Festival de Arte de Nova Iguaçu, que é uma realização da FENIG, né, que é um órgão atrelado ao governo municipal. Sim. E essa já é a terceira edição que nós vamos participar. Então, tem várias atividades, estão acontecendo desde setembro e vai até amanhã, né? Essa semana é especial, que é a semana, né, da cultura, porque hoje é o Dia Nacional da Cultura. Oh, parabéns aí à cultura aí, Todo né, mundo, que ela das artes, e os artistas, né, que fazem a arte. Sabe que a nossa cultura ela é muito rica, né? A cultura brasileira é bastante rica, né? E aí são vários eventos, aí vai desde teatro, cinema, música. Eu estou fazendo a produção de um dos eventos, porque eles chamaram os artistas para um edital, e nesse edital, né, houve uma concorrência e o nosso projeto venceu. E aí nós estamos participando do Festival de Arte da FENIG. O nosso trabalho, o trabalho do Ailton, e eu sou a produtora, junto com a Amanda Correia, né, que é minha assistente, nós estamos fazendo a produção dessa exposição, que vai acontecer amanhã, em 2 momentos, às 4 da tarde e às 18 horas, lá no Colégio Monteiro Lobato. No colégio, desde de manhã até mais ou menos 18 horas, que está previsto o encerramento do trabalho da exposição do Ailton, né? Vai estar ocorrendo muitas atividades, tem teatro, cinema, um monte de coisa. E nós vamos estar com essa exposição chamada Cartada Humana. Essa exposição, ela tem uma interação com o público. Que bom. O público participa do evento que está acontecendo ali no momento. Porque o que a arte tem que trazer o público para dentro dela, né? Uma participação mais ativa do público. Então, são quadros, são 10 telas, e essas telas representam cartas, como se fosse um jogo. Tá? Aí tem o artista, que é o juiz, né? E ele vai embaralhar lá as cartas, que os quadros vão ser reproduzidos num baralho. E aí, cada participante retira uma carta. E essa carta tem um tema. E a pessoa que tirar essa carta, ela fala sobre esse tema. A pessoa que tira a carta fala sobre o tema, entendeu? E aí o público que está assistindo faz uma avaliação. É interessante, e isso, aquilo, e aí a gente vê a avaliação de todo mundo e ganha um brinde, que é uma reprodução, né, da tela, né, que virou uma carta, e essa carta o participante vai levar para casa, ou seja, reprodução da tela do artista. O Ailton é um artista veterano na cidade. Eu vou dizer assim, ele foi praticamente um dos vamos dizer, desbravadores, porque aqui nós passamos uma época que não tinha nada, praticamente. O artista não tinha uma galeria, não tinha nenhum espaço, só existia o Teatro Arcádia. E era no Teatro Arcádia que as coisas aconteciam, até que o Teatro Arcádia foi fechado. E aí os artistas tiveram que improvisar espaços. Né? Aí tinha o teatro do Colégio Antônio Peixoto, o pessoal de teatro, o pessoal de música.
participavam, mas era uma escola particular, né? Não era uma coisa pública, né? Então, as exposições ocorriam em bares, então não tinha assim, um local para o artista, né, exibir todo o seu trabalho. E o Ailton é dessa época, né? Ele participou de várias exposições, ele já trabalhou como ator, ele já foi roteirista de peça de teatro, ele já dirigiu peça de teatro, montou peça de teatro, teve um grupo de teatro, ele já produziu filmes aqui, também, assim, pioneiro em termos de longa-metragem, que a cidade praticamente não tem, né? São produções caras, que demoram muito tempo para você fazer. Ele também tem o trabalho dele de artes plásticas. Então, é um artista, assim, multimídia. E ele tem, assim, mais ou menos meio século de atividades. É uma pessoa bastante fluente na cidade. Ele tem um histórico na cidade. Ele já cravou a história dele nessa cidade. Então, estou fazendo a produção dele, que eu acho um trabalho muito legal, de ser interativo, né, de provocar as pessoas para pensar, né, porque as cartas, os temas são da atualidade, retrata temas, assim, até alguns polêmicos, como o aborto, como a homossexualidade, etc. Então, as pessoas vão falar sobre esses temas. É interessante, porque é o que está aí no dia a dia de todo mundo. Mas você vai estar interagindo com essas cartas. Essa está sendo a primeira vez que o Ailton está sendo uma exposição patrocinado por um órgão público, ou que seja, mesmo particular. Está sendo a primeira vez ou já teve outras vezes que isso aconteceu? Olha, eu vou te falar de um histórico da questão cultural na cidade. Primeiro, que ao longo desses anos, as secretarias de cultura, né, primeiro não tinha secretaria de cultura, era uma diretoria, alguma coisa assim, depois evoluiu para uma secretaria de cultura. Isso tudo batalha desses artistas, incluídos o Ailton, eu também participei muito dessa batalha. E aí não havia dinheiro, porque ninguém dava, nenhum governo dava dinheiro. Passou o tempo, né? E aí teve, vamos dizer assim, uma batalha para que o município reservasse um dinheiro para fazer editais. Aí foi lançado o edital em 2010, o edital Antônio Fraga. É um escritor já falecido, que morou na Baixada Fluminense, em homenagem a ele. E ele circulava muito aqui por Nova Iguaçu. E aí, esse edital, nós participamos e ganhamos a concorrência. E nós fizemos uma pintura, né, cujo título, uma pintura mural, no Colégio Rangel Pestana. Né? E assim, uma parte era coletiva, que a gente fez uma oficina, né, de artes plásticas com os alunos. Então, o que a gente foi? De sala em sala, procuramos os alunos que sabiam desenhar. A gente precisava, para fazer esse mural, alguém soubesse desenhar. E eles tinha gente ali que tinha talento no desenho, mas nunca tinha pego um pincel na vida. E nessa oficina o Ailton ensinou como usar um pincel, as tintas. E aí foi quebrando alguns tabus para essa garotada que nunca tinha mexido com essas coisas. Foi uma oficina assim, muito legal. Dali partiu para a ação, que era fazer um mural. E o fantástico é que essa garotada, esses adolescentes que nunca tinham pintado um mural na vida, aprenderam ali. E eles participaram desse mural com o artista Ailton José. E tinha uma outra parte do mural que era para fazer coletivo com o colégio. E foi emocionante porque a gente envolveu a educação especial. Então, tinha lá portadores de necessidades especiais que participaram. E esse trabalho recebeu o título o passado tem futuro? Era essa pergunta, porque o nosso tema era a questão da preservação da história. E nós fizemos um vídeo, esse vídeo está na internet, fez parte de um projeto que a gente ganhou essa concorrência, né, nesse edital do Antônio Fraga. Nós
vencemos e foi tudo bancado por essa verba que foi reservada pela prefeitura para o edital. E com esse dinheiro a gente comprou as tintas, a gente pagou as pessoas que nos auxiliaram ali nos trabalhos, compramos o material. E a garotada da educação especial participou traçando a linha do tempo com as mãos. E a gente entendeu da seguinte forma, que é a juventude colocando as mãos no passado para preservar. Essa é a ideia das mãozinhas indo traçando a linha do tempo. E em volta da linha do tempo, a gente pintou monumentos, né, da Baixada Fluminense, contando a história da Baixada. E o bacana é que enquanto a gente fazia lá o mural, as pessoas passavam e entendiam a proposta. A gente não precisava explicar, sabe? Viam a gente trabalhando. E foi bacana que a gente trabalhou com o Grêmio, então os adolescentes participaram, isso tudo está no vídeo, e o projeto se chama Não Piche, Pinte. Se colocar no YouTube, Não Piche, Pinte, está lá, é só assistir como foi feito esse trabalho. Eu não sabia filmar, eu não sabia editar vídeo. Eu digo assim, que Deus me iluminou, entendeu? E eu consegui fazer. Porque eu queria, a gente tinha que fazer uma prestação de contas, a gente queria mostrar e eternizar aquele trabalho, que foi muito legal, muito bom mesmo. Então, na época, 2010, a gente não tinha esse celular, como tem agora, que fotografa, filma, faz tudo. Eu fui em uma dessas lojas de eletrodoméstico e vi uma câmerazinha desse tamanho, parecendo igual um celular, da Kodak. Hoje a Kodak nem existe mais, né? Porque ela praticamente faliu com a questão do celular. Ninguém mais compra como antigamente filme para colocar na máquina, né? Aquele processo todo antigo de fotografia. Aí eu comprei essa câmera, maravilhosa, sabe? Uma imagem perfeita e um som também maravilhoso. E aí eu comecei, sem roteiro, sem saber como é que faz isso, eu comecei a filmar todo o trabalho que estava sendo feito. E aí eu decidi, não, vou fazer a prestação de contas com esse vídeo mostrando tudo que a gente fez. Mas depois eu tive a ideia, não, eu tenho que fazer esse vídeo e mostrar os estudantes. E aí eu fiz uma edição. Eu chego em casa, em 3 dias, sem entender nada de edição, eu sento, eu tenho que saber fazer isso. Comecei a mexer, na época era o Movie Maker, né? Uma coisa que hoje nem tem mais, né? E aí eu comecei a mexer ali, que a Microsoft lançou um editor de vídeos, na época, que chamava esse, né? Movie Maker. Quebrei a cabeça. Nossa, eu sentei sexta-feira de manhã, eu só parava para tomar banho e comer, sabe? E o tempo todo ali mexendo, desvendando, e de repente eu comecei a entender, comecei a montar o vídeo e consegui encaixar música, e consegui, sabe, fazer um monte de coisa. E aí eu pensei assim, tem que ter só música, porque as crianças da educação especial tiveram um trabalho muito legal. E eu depois, quando eu estava montando o vídeo, eu vi a emoção dessa turma. Eles ficaram, eu entendo assim, que eles sentiram a importância do trabalho que eles estavam participando. E é isso que é emocionante nesse vídeo, né? E as professoras disseram, olha, esse negócio de preservação do passado é complicado para eles entenderem, né? Porque muitos estavam ainda aprendendo a linguagem de Libras, dos sinais, né? Então, assim, eles ainda estavam sendo alfabetizados. Tinha uma menina, que uma das professoras me contou, que ela chegou 15 anos analfabeta, que é uma coisa horrível que acontece hoje no Brasil, que é pegar essa criança da educação especial e colocar em uma turma com uma falsa ideia de inclusão. Isso é uma farsa, porque no final das contas ela fica isolada na sala e ninguém dá conta. Aí diz que vai botar uma professora que vai ficar ali do lado e tal. Às vezes o município não tem dinheiro, o professor falta, no final das contas ela fica ali. E nós, com esse trabalho que a gente fez no Não Piche, Pinte, a gente fez a integração deles. E isso ficou mais gostoso. Eu integrei
e aprendi o trabalho daquelas professoras todas altamente especializadas. Foi um crime o que fizeram, que acabou essa educação especial que havia no Rangel Pestana. Muito triste, porque eram professores muito especializados. Elas fizeram um trabalho incrível com aquela garotada. E tinha uma menina que ela saiu numa dessas escolas em que, né, ela tinha que ficar ali inclusa em uma sala que não satisfazia ela, né, as necessidades que ela tinha. Ela foi transferida para o Rangel Pestana, para a educação especial, e lá ela chegou sem saber Libra. Ela estava com 15 anos. Ela não sabia se comunicar. E graças ao trabalho dessas professoras, ela estava se comunicando. Né? Gênia, você está falando de uma coisa muito importante, sabia? Hoje, aparentemente, a gente não sabe, né? Com total razoabilidade, como é que essas crianças especiais elas são tratadas dentro de escola, né? Seja qualquer um, até faculdade, vamos dizer assim, né? E eu não sei se os governos, de forma geral, estão dando assistência e apoio para essas pessoas. Não só para isso, né? Então, eu acho que essa atenção ela teria que ser total. Tem que ser. Até pela deficiência que a pessoa não tem esse papo, eles não estão integrados, eles ficam isolados. Isso é uma conversa idiota, sabe? De politicagem, de inclusão. Esse negócio de inclusão é uma farsa, não inclui nada. Muito pelo contrário, exclui, porque ela deixa de aprender. E ali, ela também tem a questão da identidade, ela está ali no grupo em que ela se identifica com as pessoas. Isso também ajuda ela a progredir mais. E ela tem uma professora especializada que vai ajudar ela a progredir. Você veja, eu acabei de contar a história, a menina com 15 anos era analfabeta, ela era surda-muda, ela não sabia a linguagem de Libras. Graças ao trabalho dessas professoras do Rangel Pestana, de educação especial, que infelizmente acabou, né? Ela aprendeu a linguagem de Libras e se comunica. E eu vou te contar, quando a gente fez um vídeo, né, já era final de ano, a gente foi exibir no telão, no auditório lá da escola. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu participei na minha vida. Além da filmagem, depois ver o rostinho dele, sabe? Os olhos deles brilhavam, sabe? É muito interessante. Eles pediam para fotografar, sabe? Eles pediam para as professoras tirarem foto deles participando. Então, eles estavam entendendo o processo, sabe? E aí, eu fiquei de costas para o telão vendo a plateia. Foi a coisa mais linda. Você via aquele monte de gente surdo, gesticulando, freneticamente apontando para a tela, sabe, o brilho no olhar. Estavam os pais também, assim, porque ficou uma coisa meio... Eu fiz um vídeo meio hollywoodiano, entendeu? Com música, com emoção. E eu não coloquei muita fala, não tem quase fala nenhuma, só tem uma fala de um adolescente, né? Mas era só quadrinho, mas a maioria é tudo escrito. Eu digo até que o vídeo é para assistir com atenção, porque de vez em quando eu coloco umas frases, assim, e explico um pouco o processo, né? Então, assim, é mais música. E a música transmite uma mensagem, porque na época teve um político aí que ficou falando coisas feias, né? Dos artistas locais, menosprezando. E aí eu botei uma música que dava uma resposta. Era uma música até do Milton Nascimento. O Brasil não é só litoral, é muito mais do que qualquer zona sul, ou seja, a Baixada, a periferia, né? Que a gente tem capacidade de fazer um trabalho bacana. E o Ailton tem feito esse trabalho, a gente tem uma parceria e tem feito um trabalho em relação às artes visuais. E eu tenho, assim, um prazer enorme nos trabalhos todos que a gente fez. Depois da pandemia, né, com a lei federal Aldir Blanc, né, no governo,
do Bolsonaro, as pessoas até me contestam, discutem comigo, não, essa lei foi uma criação da esquerda, isso aqui. Você sabe? Eu não tenho histórico, eu vou até pesquisar mais sobre o histórico dessa lei. Mas o que me interessa é o seguinte, essa lei só surgiu graças às críticas que o Bolsonaro fez. Senão ela não tinha surgido. Quando o Bolsonaro faz as críticas que a Lei Rouanet só beneficia artistas ricos, Ele despertou muito. ele despertou as pessoas. Espera aí, não, isso é um absurdo. E continuamos no absurdo. Assim, Continuamos. aqueles mesmo que estão precisando, né? Que estão iniciando, que precisam de um apoio Não financeiro. recebiam nada de Rouanet. E aí você via cifras milionárias, né? 5 milhões para 10 A milhões, gente de sabe 20 para que milhões. serve aí. Tem essas uma ajudas história aí por que trás é aí, complicado. bem triste. Aí surgiu essa lei que manda dinheiro para os municípios darem para os artistas locais. E aí, através de editais de cultura. Então, em 2020, nós participamos, né? Estava a pandemia, os artistas não podiam trabalhar, aí surgiu a Lei Aldir Blanc, que tinha também falecido na pandemia, o artista, né? E aí, em homenagem a ele, foi dado o nome da Lei Aldir Blanc. Então, a Lei Aldir Blanc é, assim, vou dizer, é o primo pobre da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, por exemplo, ela recebeu, já no total, acho que até agora, quase 20 bilhões. Entendeu? A Lei Paulo Gustavo e, se não me engano, Aldir Blanc receberam para distribuir para 5.570 municípios. Se não me falha a memória, não chegava a 4 bilhões. Imagina. Um públicozinho pequenininho para a Rouanet, com seus quase 20 bilhões, numa panelinha de artistas. E a Lei Aldir Blanc, né? Um pouquinho de dinheiro. Né? Então, ela surgiu na pandemia. Mas não era esse valor de 3 bilhões. Isso foi surgir pós-Bolsonaro, tá? Já no governo Lula. O Lula investe muito na cultura, porque a gente sabe que viram cabos eleitorais. A verdade é essa. É verdade. Né? Então, ele usa, você vê aí artistas de renome fazendo campanha para ele. Né? E assim, eu vou dizer assim, eu não estou aqui querendo defender o Bolsonaro só por defender. É com fatos. É um fato que, se ele não critica durante a campanha eleitoral de 2018 a Lei Rouanet, do jeito que ele criticou, não teria surgido a Lei Aldir Blanc. Continuaria sempre aí só a Lei Rouanet, só os artistas milionários, são todos milionários. Eu acho revoltante, porque você vê alguns deles abrindo as portas da casa deles, uma mansão, uma piscina. Eu achei mais chocante ainda, na época da pandemia, a Cláudia Raia contando que ela mora numa mansão belíssima. Aí que um dia ela resolveu fazer uma horta, muito preocupada com a alimentação. Aí ela exibe. Então, dessa hortinha surgiu um projeto com um grande arquiteto, isso e aquilo, começou a fazer propaganda do arquiteto, isso tudo na internet. E aí ele exibe. Ela fez outra mansão para a hortinha dela. Então, é uma pessoa que não precisa, e ela mente, enganam as pessoas e dizem assim, isso não é dinheiro de impostos. Tem que explicar para as pessoas. É renúncia fiscal. Significa o quê? Vamos botar um exemplo. Um banco X tem que pagar, sei lá, 3 milhões de impostos. 3 milhões para banco é miséria, mas eu estou chutando aqui. Vamos supor, ele tem que pagar 3 milhões de impostos. Com a Lei Rouanet, o artista vai lá, conversa com o banco, me dá esses 3 milhões, põe na Lei Rouanet, que eu vou te dar um retorno de imagem e etc. É um dinheiro que aí vem o governo, aceita, a
aquele desconto de 3 milhões que o banco tinha que pagar ao governo, que esses 3 milhões são investidos em saúde, educação, ele deixa de receber para que esse dinheiro vá para a cultura. Por isso que se chama Lei de Incentivo à Cultura. A Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura. Só que está dando para a gente rica. Qual é a questão aí da Lei Rouanet? Que as pessoas não se falam. O banco está querendo o desconto lá dos 3 milhões. Mas ele quer um retorno também. Ele vai ganhar 2 vezes aí na história. Ele vai ganhar uma propaganda, porque a peça de teatro, vamos supor que seja uma peça de teatro, vai ter propaganda na televisão, vai ter um monte de lugar. Então, o banco que está patrocinando, que está ali na Lei Rouanet, botando o nome dele, Banco X, está patrocinando a peça de teatro. Quer dizer, estão tendo retorno. Da forma ou de outra, está tendo retorno. 2 vezes. Ele está tendo desconto do imposto de renda e está ganhando uma propaganda em termos gratuita e muito simpática, porque o povo olha assim, olha que bacana, o Banco X está patrocinando essa peça de teatro. Aí você vai lá e paga o quê? R$100 de ingresso. Isso está errado. O ingresso tinha que ser baratinho, porque já tem dinheiro do governo. Investido, né? Tem o dinheiro. É o governo que deixou de receber o dinheiro. Então, a Cláudia Raia mesmo deu uma entrevista falando que as pessoas não entendem sobre esse dinheiro, pensam que é do governo. É do governo, sim. É o governo que deixa de receber um dinheiro para que esse dinheiro seja levado para o artista. E vamos combinar uma outra coisinha muito importante. Giane Maria, e bater na porta do dono do banco X, você acha que ele vai me receber? Eu com Lei Rouanet e tudo, se eu conseguir, Não mesmo. ele não vai me receber. Mas eu vou te dizer uma coisa, um restaurante chique de São Paulo, de repente, frequentado, vamos usar de novo a Cláudia Raia, frequentado por dona Cláudia Raia, aquele ali naquela mesa é o dono do Banco X. Ela vai encontrar ele, porque esses caras saem para jantar. Sai com a família, ela encontra ele. Se ela ir lá, se ela for na mesa dele, oi, eu sou a Cláudia Raia, ele vai olhar, sim, Cláudia Raia. Hoje estou precisando conversar com você. Você pode me dar o seu telefone para a gente marcar uma conversa? Eu estou precisando de patrocínio, que eu estou com um espetáculo. Ele, sim, porque ele sabe que ela tem retorno de televisão, porque é uma das queridinhas da imprensa. Ainda tem esse detalhe de ser queridinha da imprensa, né? Então, ela tem um trânsito muito fácil para conseguir rádio, jornal, TV, internet, tudo. Ela consegue fácil para divulgar. Então, tem essas questões que enganam as pessoas. As pessoas têm que saber essa relação, sabe, da Lei Rouanet. É um dinheiro que o governo abre mão, tá, para artistas ricos que poderiam fazer essa transação sem o governo não receber esse dinheiro. O Banco X negociar, por exemplo, Dona Cláudia Raia, dá os 3 milhões, porque ele vai ter muito mais de retorno de propaganda institucional, e propaganda institucional tem muito mais valor do que aquela propaganda que você põe o seu dinheiro no Banco X. As pessoas às vezes não prestam atenção. Quando você vai a um espetáculo de teatro, você está desarmado. Então você está ali para se divertir, alegria, e fala o Banco X, e você, nossa, que bacana, o Banco X está patrocinando esse espetáculo que eu vim com a minha família. Querendo iludir um pouco, né? Mostrar uma outra imagem do que é esse banco. Não, do que é esse banco. Do então, banco, o que acontece? Que não precisa de lei. Mas não precisa de lei. Porque o banco vai ter um retorno de imagem. Essa transação existia no passado. E agora, o que aconteceu? Está tirando o dinheiro público. Isso está errado. Eu sou a favor da Lei Aldir Blanc, entendeu? Que dá dinheiro nos municípios, para os artistas que não têm mídia, que os bancos não recebem a gente, entendeu? As grandes empresas não nos recebem. A partir do momento que você tem essa lei, a Lei Aldir Blanc não tem essa troca.
é um dinheiro que o governo tira e dá para o artista, tá? Agora, isso é um dinheiro que dá e o artista dá um retorno, porque ele começa a se projetar. Tem assim, é como assim, vou ajudar esse artista a ficar conhecido até o momento que ele não vai precisar mais do governo. Essa é a ideia. Pelo menos eu penso dessa forma. Ele vai deslanchar a carreira dele até que um dia ele possa ir no tal restaurante que está o dono do banco e bater assim, olha, eu sou o cara que fez aqueles projetos assim, sabe? Você não quer patrocinar? E não precisa mais de lei nenhuma de incentivo. A ideia... Eu achei que a partir de hoje, a população, aqueles que estão vivendo lá do outro lado, vai ter uma noção melhor do que seja essa lei. Eu espero que eu tenha explicado direitinho. Deu para entender, com certeza. Né? Porque é terrível as mentiradas que contam em torno dessa lei. Eu sou a favor da lei Aldir Blanc. A lei Aldir Blanc não tem trocas de patrocínio nem nada. É o artista, recebe uma verba do governo, é governo federal, que manda para os municípios, e os municípios repassam através de editais, ou seja, concorrência, né, de projetos, para que o artista execute o seu trabalho. E dali ele deslanchar ao ponto dele, conseguindo deslanchar a carreira dele, não precisar mais da lei Aldir Blanc. Jane, você está alimentando em mim um interesse mais sobre a cultura, né? E eu fiquei interessado até, né, e curioso, de saber mais sobre o Ailton José, né? De saber mais sobre o trabalho dele, de conhecê-lo, né? Eu queria até, se você pudesse, né, a gente agendarmos aí um seu horário que vem aqui. Sim, né? eu combino com ele, depois do evento, a gente pode vir aqui para conversar. Porque Nova Iguaçu, ele é rico em cultura, e a gente não sabe. Tem gente talentosa. Tem muita gente que está lá no interiorzinho, lá do município, né, no cantinho, no município, num bairro lá, e tem um talento a gente não sabe, né? Porque nós não criarmos, né, um instrumento para que a gente vá em busca deles, trazê-los. E eu aproveito até para fazer uma certa crítica. O que está acontecendo nas prefeituras, né, que ao fazer os editais, eles estão burocratizando demais e assustando os artistas. Assusta, sabe? Porque o artista novato, o artista ele não tem muita noção dessa burocracia. E excesso de burocracia destrói a criatividade. Porque a pessoa que está lá no interior... Não, você vê um cara que mora em Austin, de repente é talentoso, mas ele não entende dessa burocracia. Aí o que acontece? As prefeituras estão burocratizando demais e assustando os artistas, sem oferecer uma contrapartida de explicar, de fazem uma coisa meia boca, só para constar. Eu chamei um artista aí que sabe fazer prestação de contas, aí vamos ver aqui, entra aqui. Às vezes o artista de Nova Iguaçu não tem dinheiro da passagem. Verdade. Então, as prefeituras têm que ter essa consciência. E tem secretário de cultura que não tem essa consciência. Elitizou esse processo, entendeu? Dentro das prefeituras. Nova Iguaçu elitizou demais. Nós temos que fazer o quê? Eu não sei, para dizer a verdade, eu não sei quem é o secretário de cultura aqui de Nova Iguaçu. Você sabe quem? Sabe seu nome? É Marcos Monteiro. Marcos Monteiro, né? É um advogado que virou historiador. Tá. Talvez o Marcos Monteiro, secretário, talvez ainda não atingiu ainda, né, no conhecimento dele, no interesse dele, em fazer esse comentário que nós estamos fazendo agora, de ir em busca dessas pessoas, né? Dessas pessoas que precisa ir em busca que as pessoas vão de encontro. Ele tem que facilitar o processo. Ser menos elitista, excessivamente burocrático. Tem que diminuir essa burocracia, sabe?
e buscar mais, distribuir mais essa verba, que é uma verba que é histórica. Nova Iguaçu recebeu, né, juntando a Lei Paulo Gustavo, que é outra lei de incentivo que vai para os municípios, e a Lei Aldir Blanc, 11 milhões, quase 11 milhões. Eu tenho conversado com as pessoas por aí e pergunto, você viu esses 11 milhões por aí traduzidos em projetos culturais? A maioria não sabe. A maioria da cidade não sabe. Gente, é histórico, porque as secretarias de cultura nunca tiveram dinheiro, elas sempre estavam com o pires na mão. O artista fazia muitos eventos gratuitos, o Ailton mesmo. Ele, nesse histórico dele de mais de meio século, que ele começou na adolescência, ele fez muitos, mas foram muitos eventos gratuitos para todas as secretarias de cultura ao longo do tempo. Pessoal, também a gente não podemos também, às vezes a gente, nós pouco, né? Nós também somos um pouquinho críticos nessa questão de verba, principalmente quando requer verba, né? Até que a gente não sabe para onde vai. Um exemplo, nós temos praticamente mostra aqui de 1 a 2 meses de evento. Cada um evento desse custa um determinado valor. Aí Tem que se saber a quantidade de valor que tem, quanto está sendo investido. A FENIG é um caso à parte. Por exemplo, o Festival de Arte, ela abre bastante para muita gente. E eu acho assim bacana essa coisa que a FENIG fez, que é de ir para, vamos dizer assim, a periferia de Nova Iguaçu, porque fica tudo muito centralizado no centro. E fez uma parceria com as escolas. As escolas é o que a gente que trabalha com arte vê, é o público futuro. É aquele que hoje, como estudante, não tem dinheiro para consumir muito arte, né? Mas que no futuro vai trabalhar, vai ter o seu dinheirinho, vai poder pagar um ingresso de uma peça de teatro, comprar um quadro e por aí vai, entendeu? Então, é o trabalho de formação de público. Então, eu acho que o que a FENIG está fazendo é muito legal. Sim. Sabe, fez em Áustria, fez em vários lugares, em Cabo Sul, ela espalhou bem, entendeu? E isso também é bom para o artista que fica conhecido. Ele não fica só no centro conhecido, ele começa a ser conhecido em outros lugares. E na escola tem um público enorme, por exemplo, agora no Monteiro. Quantos alunos tem? É uma escola grande, muitos alunos. Está despertando o interesse das crianças e conhecer mais sobre a cultura. Então, ali, e não é só os alunos, tem os pais, Sim. tem os professores, né? Então, tem ali uma movimentação de público muito legal. Porque, às vezes, os Mas professores... pode ir público também de fora, externo, sem problema, né? Não é só uma coisa interna, não, né? Olha, eu creio que sim. Fora, Creio que sim. Mas tá mais algumas coisas mais fechadas ali dentro, né? Porque o que acontece? A gente também não pode... Por exemplo, vai ter uma sessão de filme, então vai ser mais o público da escola. Entendeu? Por exemplo, o nosso vai estar ali na entrada do colégio. Então, ele está mais assim, acessível ao público. Entendeu? A gente vai estar na portaria, na entrada da escola. Então, ali é uma área mais, assim, vamos dizer, para o público. Agora, tem outras atividades por questões de segurança da garotada e tal, vai ser mais restrito. Eu creio que vai ser mais restrito. Não posso falar profundamente, porque eu posso falar da minha produção. A minha produção, a gente escolheu ali a entrada, que facilita, que já que os pais vão lá para resolver problemas dos filhos e tal, pode algumas pessoas verem a nossa exposição. Mas me despertou aí alguma coisa além disso. Eu acho que em determinados casos, em muitos casos, eu acho que a população, eu não vou dizer excluída, vamos dizer esquecida. Né? Muito esquecido. Por quê? Um exemplo, é um bate-papo, né? Está sendo feito no Colégio Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é uma instituição pública, não é isso? Que todos têm o direito de acesso. Concorda?
problemas. Não, Porque eu já trabalhei em escola, eu sei os problemas Não. que tem. não estou falando de problema, estou falando de direito. Né? Se é um local público, se é o povo que está fazendo toda aquela estrutura ali, estou falando de ideia, ele teria que ter o direito de acesso. Entendeu? Ele está pagando. Né? Então, eu acho que esse trabalho que está sendo feito pelo Ailton José, ele teria que ser expandido mais. Até para ele, no caso, Ailton José, ser mais conhecido. Porque se as coisas se restringirem muito, a escola é como se fosse uma coisa fechada. A oportunidade com a Ailton José poderia ter, se fosse aberto ao público, eu não sei se é aberto ou não, tá? Eu estou citando simplesmente. Vamos que a população externa pudesse também ver o trabalho do Ailton. Isso seria bom para quem? Para a população, que a população iria conhecer o Ailton, iria valorizar mais, né? Não só ele, como o município, porque ele é de Nova Iguaçu. Aí eu vou utilizar um argumento aqui, que você vai começar a entender o porquê de repente, não ser totalmente aberto. É uma escola pública, sim. Mas vamos combinar aqui. Você vai no teatro público, tem 100 lugares. Você vai botar 200 pessoas lá dentro? Aí, Você não pode. para cada caso é um caso. Então, mas deixa eu continuar. Então, já tem um público dentro da escola que já vai preencher, por exemplo, se tem vaga ali, vou passar um filme, tem aí um espaço, eu só posso colocar 100 pessoas. Eu já tenho o público todo da escola para preencher as 100. Não seria justo, desculpa, eu esqueci de tirar o som. Então, não seria justo com o público, entendeu? Aliás, desculpa, não seria justo com esse público dentro da escola perder essa oportunidade. O que acontece? Eu acho que a FENIG foi estratégica e eu elogio essa iniciativa da FENIG nesse sentido. Formação de público. Tá? O que acontece? Vamos pegar os adolescentes e dar uma oportunidade dele conhecer outras modalidades de arte. Tá? Como assim? Por exemplo, a gente vê que a garotada hoje está muito aí no hip hop. Não que eu esteja criticando o hip hop, mas ela precisa conhecer outras coisas, outras músicas, outros trabalhos em termos de artes, por exemplo, artes plásticas. As pessoas olham como bicho-papão. Meu Deus! Tem muita gente que não sabe. Não consegue entender. Por exemplo, vê um quadro e não consegue entender o porquê daquele quadro, aquela coisa todinha. Então, quando, por exemplo, no caso do Ailton, ele propõe uma ação interativa, isso rompe essa barreira, sabe? Que assusta as pessoas. Artes plásticas, será que eu vou entender? Que é um negócio muito sofisticado e tal. Então, quando ele faz essas propostas, ele começa a romper com isso. Então, quando a FENIG propõe atividades nas escolas, ela está atingindo também os professores, de repente, né? E os alunos que é formação de público. A escola tem que ter um controle de entrada de pessoas. Dentro da escola, a gente já viu algumas situações aí no Brasil, quando você entra um monte de gente, pode ter confusão. Como é que a diretora vai segurar essa confusão? Porque não vem escrito na testa de ninguém, eu estou indo para criar confusão. Não está escrito lá na hora. Então, tem que ter um controle da escola. Por isso que não pode ser tudo aberto para todo mundo. Mas é importante que a sociedade saiba que está sendo feita a formação de público, que é uma iniciativa muito bacana da FENIG, formação de público, e está sendo oferecido trabalhos artísticos para os filhos delas, que elas bancam. A escola pública, entendeu? Então, acho que tem essa troca aí, que é muito interessante. Agora, a FENIG, nesse festival, ela já fez eventos ao ar livre. Nós participamos, a primeira edição em 2023, e foi feito na Praça de Tijuá. O Ailton fez um outro trabalho dele, né, de artes plásticas, na Praça de Tijuá. Tijuá também era interativo.
foi feito na Praça de Estímulo. Foi um festival que foi de manhã até a noite. Teve artesanato, teve música, teve artes plásticas, entendeu? Teve várias atividades. Foi feita ao ar livre no bairro, em uma praça. Então, essa dinâmica a FENIG já fez. Entendeu? Bom, nós estamos encerrando, já 45 minutos. Passa rápido, né, Jane? Jane, dá mais uma revisada aí no que vai acontecer? Então, vai ser amanhã, né, quinta-feira, né, nós vamos estar ali na entrada, né, do Colégio Monteiro Lobato, então ali vai... Está aqui pertinho. É aqui pertinho, E vai ser na entrada, então tem acesso para o público em geral, quem quiser ir lá ver. Vão ser 2 apresentações, porque tem uma performance do artista. A exposição chama-se Cartada Humana. Então, vai ter uma apresentação às 4 da tarde e outra às 18 horas. Quem quiser ir lá dar uma olhada, é um jogo interativo que fala sobre a vida, sobre os temas que estão... Quem quiser, não. Todos estão convidados. Vai lá, gente. Vai ser, espetacular. Apresenta de todos vocês amanhã. E viva a arte! E viva a arte, e né? Viva o artista de Nova Iguaçu, que precisa de mais espaço e mais incentivo. A partir de agora, o Ailton José está convidado, tá? Muito bem. A estar aqui, né? Bem junto também, junto com ele, até para a gente, né? Vai ter um papo aqui. Ele está convidado a estar aqui para falar um pouco mais sobre a cultura. Vamos despertar isso aí. Nova Iguaçu merece. Isso, é isso? Tá bom. Muito obrigada a você. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Está no ar, HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. O espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz.